de como você lidar com o uso da população. Eu acho que a gente trata a questão do próprio impeachment, por exemplo. A gente foi firme contra o impeachment. Nós somos oposição ao governo Dilma, éramos, né, que agora não está mais no poder, ao PT, o governo do PT, os políticos que aconteceu e até de corrupção, que é o que está posto na mídia. Mas bem claro que o que fizeram não foi uma coisa constitucional, legal, foi um golpe realmente que foi dado dentro da estrutura do regramento que a sociedade brasileira lutou tanto em 88 para um punhado de políticos fazer o que fizeram agora recentemente. Eu acho que não é esse. Isso a gente vai pagar um preço muito alto, ao longo, acho que em médio e longo prazo, se não resolvermos agora, né, essa questão, se mantiver dessa forma, a gente vai pagar um preço muito alto, porque as regras foram quebradas, né, dentro da Constituição, da forma legal que nós construímos a nossa democracia. Nós estamos falando do PT. Aqui tem uma pergunta do nosso colega Anderson Soares, que faz comigo 60 minutos da Rede Arapuã de Rádios, todos os dias, das 6 às 7 da noite, e ele fala sobre o PT e questiona, nesse contexto, a relação PT-PSOL. Vamos conferir a pergunta de Anderson Soares. Boa noite, Heron. Boa noite, Vitor Hugo. Candidato, pré-candidato. Há um grande desafio dos partidos de esquerda hoje aqui no Brasil, e o PSOL, que esteve nesse processo de impeachment aliado à presidenta Dilma Rousseff, ao PT defendendo a permanência de Dilma Rousseff, qual a missão, como o PSOL vai se mostrar perante o eleitorado aqui de João Pessoa como algo novo, diferenciado, já que há uma rejeição aos partidos de esquerda por grande parte da população brasileira, concentrando sobretudo nos partidos mais ligados à direita. Qual o grande desafio do PSOL que ele tem a mostrar de novo nessa atual conjuntura? Obrigado, Anderson. Vitor. Anderson acabou fazendo duas perguntas numa só, né? O posicionamento do partido, do PSOL, é bem claro. A oposição é essa política econômica do governo, a falta realmente de uma política para os trabalhadores e a sociedade de um modo geral, que acabou se distanciando desse projeto. E nós somos contra. Nós estamos fazendo a oposição lá, bem claramente, mas como eu coloquei, nós estamos bem distantes disso. Nós estamos defendendo a democracia. Não estamos defendendo o governo nenhum. Estamos defendendo a democracia e a Constituição brasileira, que nós lutamos muito para construí-la a partir de 1988. Essa função do PSOL contra o impeachment, só para complementar, é muito mais para não permitir que a tal direita chegasse ao poder, terminando se associando ao PT que vocês combatem, ou é convicção mesmo? Não, ao contrário, eu acho que o regramento está posto. Eu acho que no Brasil todo, as prefeituras, governos dos estados têm partidos de direita, de esquerda, de centro. Tranquilo, foi eleito, a população acreditou. Dá para dizer, Vitor Hugo, hoje que o Brasil ainda tem partido disso, aquilo, outro, com essa misturada toda? Sim, sem dúvida nenhuma. Talvez o partido em si, ele não queira colocar essa bandeira ideológica, mas o seu comportamento a gente tem bem claramente. Por exemplo, o do governo Dilma, que nasceu na esquerda, e hoje, como disse, aí eu vou já respondendo a pergunta de Anderson, ele virou um centro-direita, né, com alguns comportamentos centro-direita, mas num centrão muito vacilante para a direita. E sobre esse desafio que Anderson puxa aí, como nesse contexto todo, onde está muito radicalizado, direita com esquerda, e a esquerda, leia-se, o PT associado aos escândalos que foram apresentados aí na mídia, enfim, pelas denúncias, como não se associar, sendo desse campo, a um partido que, na realidade, não está muito bem na fita, né? É verdade. Um dos fatores mais importantes é que é um partido onde não há ninguém envolvido com essas... O PSOL. Nem nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, vereadores e prefeitos, não temos ninguém envolvido com nenhuma dessas delações, esse envolvimento de corrupção, não tem ninguém. Doações. Nada, porque desde o seu nascimento nós não admitimos esse tipo de financiamento nas campanhas. O nosso partido é feito por nós, né, doações voluntárias de pessoas físicas, né, o cidadão, ele faz isso, e você verá que é extremamente pobre, como disse o próprio Anderson. Nós vamos ter realmente uma campanha pobre, mas tem um diferencial, que além de ser esse partido limpo, né, do ponto de vista do que vem acontecendo, nós temos bem claro que nós não vamos nos aliar a nenhum partido desses tradicionais, que isso não funcionou. E um dos pontos mais importantes, eu acho que nem a carta programática é tão importante, porque todos os candidatos que vierem aqui no seu programa, que já vieram, né, vai ter saúde, vai ter educação, vai ter transporte, vai ter mobilidade urbana, todo mundo promete
o mundo e o fundo. Mas o mais importante, que é isso que o pessoal vem fazendo, vem tentando dialogar com a população, é que ela vai participar efetivamente do governo. É ela quem vai decidir os caminhos do orçamento público, por exemplo, né? A questão orçamentária, que hoje a gente ouve falar muito, Heron, né? Orçamento democrático, orçamento participativo, mas eles acabaram sendo praticamente um palanque para os políticos, para poderem aparecer, né? Os conselhos municipais praticamente não funcionam, algumas exceções de alguns conselheiros, mas no geral não há um apoio efetivo para esses conselhos. E vou mais além, eu acho que as discussões têm que ser nos bairros, dentro de plenárias, dentro de conselhos, aumentar esse número de conselhos e até pela internet, que é o que a gente vem falando bastante. A internet é uma ferramenta importante, não é só para a gente aparecer, não é só para Heron levar a informação para a população, mas ela é para vir e dizer para Heron, a sua informação está certa, a sua informação está errada, criticar, interagir com esse tipo de ferramenta, que é o que a prefeitura, que nós estivermos lá, nós vamos fazer diariamente. Aqui no Instagram, a participação é Emanuele Vasconcelos. Obrigado, Emanuele, pela sua participação. Ela comenta aqui, diz o seguinte: Heron, quero dizer ao pré-candidato do PSOL que essa ladainha de dizer que vai resolver as coisas é de todo candidato que quer ser eleito. Isso é uma pequena amostra do nível de descrença da população com a classe política, e ela fazendo esse questionamento aí, dizendo que essa ladainha de todos. Por que acreditar em você, Vitor Hugo? Ela acaba concordando, eu até falo exatamente isso. Ao longo da nossa militância política, sindical, social, que a gente vem desde a adolescência, a gente verifica exatamente o que Manuela, não é isso? Emanuele falou. A ladainha é as mesmas e as décadas vão passando e a gente não consegue. Ao contrário, os gargalos vão aumentando, né? A gente verifica a mobilidade urbana, que a gente tanto fala, né? É a discussão do momento, não é isso, Heron? De todos os políticos, por exemplo, que é o Programa Nacional de Mobilidade Urbana, e dessa mobilidade urbana nas grandes cidades ou médias cidades, onde as coisas pioram. Algum delito. Isso pergunta de Adelton Alves aqui, nosso colega jornalista. Feira. E você que está acompanhando o Saúde e Fé, eu estou aqui com o Ricardo da Sonoquality. Ele tem uma dica de... O mais importante foi exatamente a pasta da transparência. Tal rubrica com um nome bem esquisito que a população não sabe o que é aquele valor. Acho que você tem que colocar de forma de saber, né? Porque tem coisa muito técnica. Prefira saber, às vezes precisa, né, pegar uma instrução de alguém que saiba para poder tirar uma conclusão do que foi gasto. Por exemplo, acho que a população toda não sabe, e acho que tem que ser explicado, que o PPA define a estratégia de gasto público. Mas não sabe que aquilo ali participa muito pouco, muito pouco. Ou é muito pouco chamada a participar. Para participar. Eu acho que é PPA, que é o plano plurianual, né, que são aprovados, né, esse ano já vai ser aprovado, e a população não está alheia, né? Alheia a isso. Eu acho que é esse o diferencial, Adelton, que a gente vai colocar. Olha, a transparência não é só chegar e botar os números para todo mundo ver. Eu acho que é importante, sem dúvida nenhuma, até porque nem tem como fazer mais isso hoje. Mas, por exemplo, hoje, você entra no governo do estado e do município, você não tem os valores que é pago aos servidores. E quem são esses servidores? Não tem. Na prefeitura não tem, eu não vi. Tem os nomes, mas não tem quem ganha, quanto ganha, quem são essas... Só tem as pessoas, mas não diz qual é o valor desses salários. Transparência. Com a transparência. E chegou até a dizer, mas não pode colocar o valor do salário de ninguém. Pode, mas não constranger. É dinheiro público. É funcionário público, né? Funcionário público. A população tem que saber quanto é que o prefeito ganha, tem que saber quanto é que o professor ganha. Porque, inclusive, até para a gente poder
ter os parâmetros. Por exemplo, a prefeitura diz que paga o melhor salário, eu não sei de onde é que saiu essa informação. A professores, né? Aos professores, né, do município. Eu não vejo isso, ao contrário, eu vejo outros valores que são colocados para outras prefeituras do Nordeste e a prefeitura de uma pessoa não está bem lá na lanterninha em relação a salário, mas ninguém sabe, ninguém vê. Aí um professor fala, coitado, né, não consegue falar como um prefeito consegue, o que ele fala acaba propagando muito mais do que um professor e fica nessa. Eu acho que tem que ser muito mais transparente até para a gente poder cobrar desses governantes. Aí deu para entrar aí em transparência até em educação. Fernando Brasileiro, ele pergunta: qual o seu projeto no que se refere à saúde de base? Fernando Brasileiro, aqui no Instagram. Obrigado, Fernando, pela sua contribuição e participação. Saúde. Eu acho que nós já temos até diretrizes nacionais em relação a essa questão de saúde. O que falta, Fernando, é exatamente a implantação disso tudo. Nós temos aqui de forma muito acho que lenta demais, para a expansão desses atendimentos para a população. E quando fazem, né, o PSF, UPAs, quando fazem, aí fazem de forma precária. Eu acho que tem que ser o investimento, os recursos existem, evidentemente, até porque você tem obrigações orçamentárias para investimento, Fernando, mas infelizmente, como se é feito, é o que a gente não consegue entender, como é que a gente não chegou ao ponto de ter, no minimamente, uma excelência para atendimento da população. Eu acho que, Fernando, a única coisa que evidentemente tem que ser feito imediatamente é pegar esses recursos e realmente, efetivamente, tratar de forma planejada. O que nós percebemos também, não só na saúde, Fernando, é que não há continuidade nesses projetos. A cada gestão muda-se os atores todos que estão fazendo isso, e inclusive os que estão executando, os técnicos também, porque não são efetivos da prefeitura, e acaba mudando todo o quadro e você acaba interrompendo um projeto que tinha colocado e não vai adiante. E é o que vem acontecendo realmente, não só na prefeitura, mas outras esferas. Vou fazer um registro aqui, agradecer a audiência do padre Nilson Nunes, tem um programa diário aqui na Rede Arapuã de Rádios, todas as manhãs, 10 da manhã, Momento de Luz, Zeneron acompanhando frente a frente, desfrutando de um bom jornalismo e com um excelente âncora. Deus o abençoe, obrigado, padre Nilson Nunes, ele que faz a Missa da Luz toda quinta-feira no Santuário Mãe Rainha aqui em João Pessoa, e é um fenômeno de participação, e a missa inclusive transmitida todos os domingos aqui no final da manhã pela Rede Arapuã de Rádios e também pela TV Arapuã. Obrigado ao padre Nilson Nunes. Vitor Hugo, candidato do PSOL, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de João Pessoa, obrigado pela sua participação aqui, sucesso, e a gente se encontra futuramente aí noutras entrevistas com a campanha já oficializada ou quem sabe comentando números de pesquisas que podem sair aí a qualquer momento. Obrigado, boa sorte aí na sua empreitada. Eu que agradeço e para uma entrevista com o presidente estadual do PS